Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, nossa aula de hoje é uma revisão, tá? Revisão de todos os conteúdos que foram dados aqui pela plataforma, tá? Da apostila do primeiro bimestre, tá? Eu coloquei até aí, são os capítulos 5, 6, 7 e 8, que vocês deverão estudar, tá? Tanto por essa revisão, pelos vídeos que a professora enviou, tá? Vou estar também disponibilizando para vocês uns exercícios de revisão, tá? Então vocês estudem por ali, tá bom? Então é revisão do primeiro bimestre, tá? Então vamos começar? Bom, o primeiro capítulo é o capítulo 5, que tem como título Como separar as misturas heterogêneas. Então, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa espaço e possui massa. Ela é formada por substâncias, tá? Que elas podem ser tanto simples ou compostas. Simples é quando só tem um só elemento. E a composta, quando possui dois ou mais elementos. Então, a gente vai estudar agora quais são esses métodos, tá? Para poder separar as misturas heterogêneas, tá? Nós vimos aí que elas podem possuir, né, vários elementos. E como é que a gente pode separar, tá? A primeira aí que eu coloquei para vocês, o primeiro método é o método de catação, tá? Que consiste em o quê, professora? A gente separar mesmo com as nossas mãos ou usando outro instrumento, seja uma colher ou uma pinça, para poder separar, tá? No caso aí do lixo, tá vendo aí? Né, que a gente pode separar de acordo, né, com cada tipo de lixeira, tá? A gente pode separar, vamos supor o que é plástico, né? As garrafinhas de plástico, a gente separa, o que for de papel, né? A gente vai separar cada uma dessa aí, esse é o método de catação. Separar, no caso a gente pode separar com a nossa própria mão, os diversos tipos de lixo, tá bom? Esse é o método da catação. Bom, outros métodos. Bom, o primeiro aí que vocês estão vendo, essa imagem, é a peneiração. A peneiração, o que é, professora? É a gente separar materiais sólidos, formados por pequenas partículas, permitindo que vai permitir a gente separar materiais de tamanhos diferentes que formam uma mistura. Como exemplo, a farinha aí eu até coloquei para vocês, né? A farinha ela é utilizada para fazer bolo, pizza, enfim, né? Diversos tipos de receitas. Mas como é que a gente pode peneirar, né? Essa farinha? Usando uma peneirinha mesmo, ó, aí pela imagem, tá? Então a gente separa pequenas partículas, porque a farinha, muitas das vezes, ela contém umas bolinhas, vamos dizer assim, maiores, né? Então, para ela poder ficar mais fininha, né? O que a gente pode fazer? Peneirar, tá? Então, consequentemente, quando a gente peneira, a farinha ela fica bem mais fininha, fica mais macia e o bolo ou qualquer outra receita que a gente for utilizar fica mais saboroso, tá? O segundo método é o método de ventilação. O que é isso, professora? É um método que consiste em separar sólidos de diferentes densidades por meio de jatos de ar. Então, como exemplo, eu coloquei o amendoim, né? O amendoim, muitas das vezes, professora, mas eu já vi amendoim sem a casquinha. Sim, hoje no mercado já possui o amendoim sem a casquinha, concordo com vocês. Mas nesse caso aí, tá? Eu tô dizendo do amendoim que vem com a casquinha. Ele vende também no supermercado, tá? E muitas das vezes a pessoa prefere comprar assim. E como é que ela separa essa casca do próprio amendoim? Assoprando com jatos de ar, tá? A primeira pessoa vai lá, torra ele bem torradinho na panela e depois ela vai assoprando para poder retirar essas casquinhas, tá bom? Então, esse é o método de ventilação, tá? A gente assopra. Bom, o outro método é o método de separação magnética, tá? O que é isso, professora? É o método da gente separar, tá? Selecionar materiais metálicos em uma mistura. Então, no caso aí, tá sendo misturado aí, tem muitas cores diferenciadas, né? De eclipses, tá? Então, a gente vai separar ele com o quê? A gente pode separar com ímã, tá? O ímã ele tem essa capacidade, né, de atrair por força magnética materiais feitos de ferro, cobre, níquel, entre outros.
Então, a gente vai lá e separa somente o que a gente vai querer, tá? Vai utilizar. Então, essa é a separação magnética. E o outro método que está aí ao lado é a filtração, tá? Eu coloquei uma imagem aí de uma pessoa, né, coando o café, porque esse método tem por objetivo o quê, professora? Um método de separação de misturas que são formados por líquidos e sólidos, tá? Pode ser também sólidos e gasosos, tanto faz. Que o objetivo dele é o quê? Separar mesmo. No caso aí do café, a gente só vai querer o quê do café? O que sai aqui, líquido, né? Mas o pozinho de café, né? Ele tem, para ele virar o café, ele tem que ser o quê? Misturado na água, né? Água quente, de preferência, para a gente poder obter. Então fica só retido o quê? Né? Nesse filtrozinho aí. Vocês estão vendo aí um filtro de papel? Só fica retido o pó do café, né? Que a gente não quer o pó, a gente só quer o quê? O próprio café, né? O líquido. Então, esse é o método de filtração, que é para filtrar mesmo, tanto, né? Misturas formadas por líquidos, sólidos ou sólidos e gasosos, enfim, né? Para a gente poder obter um produto final. No caso aí, a gente quer só o quê? O café, tá bom? Bom, próximo. São métodos de separação também de misturas heterogêneas. Então, o primeiro aí é o método de decantação. E o que é isso, professora? Vocês podem ver aí na imagem, tá? Que o método de decantação, ele precisa conter, né, esse tipo de objeto, tá? Então, consiste em separar substâncias, tá? De acordo com as densidades diferentes. Então, aí no caso, tem óleo, tá? Esse é mais amarelinho, é o óleo, e a água. Só que eles têm aí por objetivo o quê? Separar esses dois componentes. Então, para que ocorra essa separação, tá? Precisa desse, vamos dizer assim, né? Desse objeto para poder separar o que a gente vai querer, né? Seja ele ou separar, né, a água ou o óleo. No método de sifonação, é um método também, tá, para separar misturas heterogêneas, que ele tem como objetivo o quê? Retirar substâncias líquidas menos densas de uma mistura, realizando aí a sifonação através de um instrumento chamado sifão, tá? O sifão aí, ele é essa estruturazinha, tá? Que vocês estão vendo aí como se fosse um tubozinho, que ele separa o que tá ali misturado, tá? E coloca no outro recipiente, tá bom? Esse é o método de sifonação. O outro método é o método de flotação, tá? O método de flotação é um método, tá? Que separa também o material sólido de menor densidade, que fica na superfície da água, e o que é de maior densidade afunda, tá? Então, eu coloquei aí. Na apostila de vocês, vem até um exemplo, se a gente colocar água com bolinhas de isopor, tá? Nesse caso aí, para poder ficar mais visível, eu coloquei água, tá? A água como se fosse um pó de serragem, tá? Mas também dá para fazer com bolinhas de isopor, tá? É porque realmente a bolinha, se eu colocasse uma imagem de bolinha de isopor, não ficaria tão nítido para vocês enxergarem, tá? Bom, método de centrifugação é um outro método, tá? Qual o objetivo desse método? Ele fica tudo misturado, né? Aí é como se fosse, porque eu coloquei a imagem de uma, vamos dizer assim, de uma máquina de lavar, né? Essa máquina de lavar aí, ela tem a centrifugação, tá? Eu coloquei porque é esse método mesmo, tá? De centrifugar, tá bom? Então, o objetivo é o quê? É separar, né? Porque a gente coloca a roupa ali dentro, a roupa está molhada, né? Então, esse método vem o quê? Para poder, a máquina de lavar, ela vai girar, né? Ela vai girar, girar, e dentro da máquina tem pequenas aberturas que ficam aí em alta velocidade. Então, separa a água jogada para fora do recipiente, né? Ela sai pelas aberturas que contém, ela já é feita própria para isso, e o produto final, o quê? A roupa sai o quê? Mais sequinha. Ela tira o excesso de água das roupas, tá bom? Então, esse é um outro método de separação. Bom, agora nós vamos para o próximo capítulo. O próximo capítulo é o capítulo 6, tá? Que tem como aí
título, como separar misturas homogêneas, tá? Mas vocês vão me perguntar, professora, como? Se na mistura homogênea a gente só consegue ver o quê? A gente só consegue ver uma coisa só. Pode estar até misturado, né? Como o exemplo do chá com açúcar, né? O chá com açúcar a gente coloca e a gente não consegue ver duas estruturas, a gente só consegue ver visualmente uma só. Mas tem como? Tem sim. Então vamos lá. Como separar misturas homogêneas? Então, mesma coisa das misturas heterogêneas, elas também têm métodos próprios para poder ser separados, tá? Então vamos lá? Vamos ver o primeiro? Bom, aí eu coloquei até uma imagem, deixa eu voltar aqui um pouquinho, sobre os alquimistas, tá? Na época, os alquimistas ficavam, né, no seu laboratório testando, né, vários experimentos. Eles ficavam observando os fenômenos da natureza, tá? Para poder realizar seus experimentos. Nem todos, claro, né, eles chegavam a um produto final, mas eles auxiliaram muito, muito mesmo, nos processos, vamos dizer assim, da separação das misturas homogêneas, tá? Por quê? Porque isso, gente, isso era muitos anos atrás. Então eles não tinham, vamos dizer assim, os mesmos instrumentos que vocês vão conhecer agora para poder realizar as experiências deles. Mas mesmo assim, eles auxiliaram muito, tá? E a gente vai ver esses métodos. Bom, a gente vai conhecer hoje os métodos de evaporação, cromatografia, destilação simples e a destilação fracionada, tá? Então vamos lá? Métodos de separação de misturas homogêneas. Destilação simples. A destilação simples, ela só consiste o quê, professora? Em separar, tá? As misturas homogêneas, tá? Que é formada tanto por uma substância líquida e sólida, tá bom? Então, ela vai separar os componentes da solução formada por água ou e sais minerais, né? Vamos dizer assim. E dali, o produto final vai ser só o líquido mesmo que foi destilado, tá? Então, é esse instrumento aí que se utiliza para poder separar misturas homogêneas. Na evaporação, que é na imagem ao lado, tá? Ela também é um tipo de método que vem, né, para poder separar sólidos e líquidos, tá bom? Como exemplo, eu até coloquei uma imagem, tá? De uma pessoa que trabalha, né, em um local para poder retirar o sal, né, para a gente poder consumir, tá bom? E para a gente poder obter o sal de cozinha, tá? Então, eu coloquei uma imagem, né, de uma praia, que vocês sabem, né, eu já comentei no vídeo passado, que o sal marinho ele é obtido dessa forma, tá? Então, a água do mar, né, é levada até as salinas, tá? Isso aí é um tipo de salina que eu coloquei imagem para vocês. E onde evapora naturalmente pela ação dos ventos, né, a água, para poder obter o sal marinho, tá bom? Esse é o método de evaporação, que é o método que evapora a água, né, esse componente, no caso a água, para poder obter o sal marinho. Método de separação de misturas homogêneas, destilação fracionada. É bem parecido com a destilação simples. O que vai, né, ter de diferencial é porque tem essa coluna de fracionamento, tá? Tem uma setinha aí mostrando, tá bom? Esse aí, no caso, é a diferença da destilação simples, porque tem essa estrutura chamada de, que vocês estão vendo aí, que é uma coluna de fracionamento, onde vai fracionar, né? Seja qual tipo de substância, tá? Que estiver ali, vai fracionar, tá? E a gente vai obter um líquido destilado, né? O líquido final, tá bom? E a cromatografia. Cromatografia é um método de separação de misturas homogêneas também, tá? Então, eu coloquei até uma imagem para vocês verificarem melhor, tá bom? Que é um método, né, muito utilizado em laboratórios, tá? Para poder ver análise de sangue, de urina, tá bom? Por quê? Porque ela consegue separar, tá? De acordo com a velocidade que levam para se movimentar, né? Ela consegue absorver. Eu coloquei até a imagem aí, isso aí é tinta, tá? Que é absorvida, pode ser feito também com a canetinha, tá? Às vezes quando a gente passa o marca-texto, a canetinha não borra a folha de trás. Então, é bem parecido com esse método de cromatografia, tá?
esse é um outro método também para poder separar. E esse método, né, é bem realizado em laboratórios, tá bom? Bom, eu vou finalizar aqui, tá? O vídeo, mas o próximo a gente vai dar continuidade no outro capítulo, tá bom? Então, nós vimos nesse vídeo 2 capítulos, o capítulo 5 e o capítulo 6, tá? E nos demais a gente vê o restante, tá? Da revisão.